pessoal, eu, Mary Duarte, estou aqui novamente. O anterior, nós estávamos falando a respeito do meu casamento e essa série continua e hoje nós vamos falar sobre filhos. Será que eu fui uma boa mãe? O que você acha? Eu fui ou não fui uma boa mãe? Pois é, eu vou estar compartilhando um pouquinho disso aí com vocês. E você que não assistiu do casamento, corre lá para assistir e me acompanhe nessa série. Bom, eu como mãe, eu pergunto para você, de uma escola, se você está acompanhando essa série, de uma escola, de uma mãe que gritava, de uma mãe que batia, como é que você acha que eu fui mãe? Então, primeiramente, meu filho Caio, meu primeiro filho, eu queria muito ter esse filho. Então eu estava esperando, eu estava aguardando, ansiosa por esse momento e tive o meu primeiro filho. Já o segundo filho, que foi o Felipe, infelizmente eu não estava querendo, foi um pouco complicado, mas como trabalhar isso tudo em meio às confusões das emoções? Era muito difícil. E como sair dessa cultura? Porque eu não sei se você já parou para perceber, mas a gente vai replicando tudo aquilo que a gente já viveu. Você já parou para analisar que numa conversa de família as pessoas vão falar sobre o costume? Lembra da vovó? A vovó fazia isso. Aí olha para a mãe, olha para a filha da avó. Ela faz a mesma coisa. E você, automaticamente, você vai fazendo a mesma coisa. Pois é, os meus filhos, infelizmente, eu não tinha paciência com eles, eu batia neles, eu gritava com eles, tudo. Eu fazia exatamente aquilo que a minha mãe fazia comigo. Eu sempre falava com eles ríspido, eu sempre falava com eles gritando, eu ensinava, mas perdia logo a paciência com eles e não foi muito bacana o meu posicionamento como mãe. Eu me lembro que o meu filho caçula, ele sempre foi um pouco mais assim dado à festividade, ele sempre foi, queria que eu estivesse presente lá nas festinhas de colégio e eu sempre falava com ele que não, eu sempre colocava a secretária para ir no meu lugar porque eu tinha uma ajudante na época e eu sempre corria atrás do meu sonho que era de costura e eu sempre acreditava que tudo que eu conquistasse eu poderia amanhã dar a ele o que eu nunca tive e eu fico olhando como os pais erram. Às vezes o que o filho está querendo é simplesmente uma conversa, é um abraço, é um beijo, é atenção. Um iPhone é bacana? É bacana. Um iPad é bacana, uma viagem é muito bacana, mas o que ele quer é proximidade. E muitas vezes a gente não sabe nem como falar isso. Igual às vezes você vai dar um abraço no teu filho e ele, mãe, sai pra lá. Pô, pagando mico, você me levando no colégio, enfim. Mas isso é importante, é muito importante para eles. E o meu filho, eu lembro que ele não teve isso, mas depois que eu me conheci, depois que eu organizei o meu interior, depois que eu trabalhei todos esses sentimentos dentro de mim, que eu vou estar falando disso um pouco mais na segunda série, né? E a série que vai falar sobre o autoconhecimento. Eu tive o privilégio de poder dizer que eu não estive com meu filho nas festinhas de colégio, quando era o Dia das Mães, quando era uma ocasião especial, mas eu tive o privilégio, a oportunidade de ver o Fernandinho, que é um cantor evangélico, que eu amo a atmosfera dele, eu amo tudo que ele produz. Eu tive o privilégio, a honra de ver o Fernandinho profetizar sobre a vida do meu filho, falando sobre o ministério dele. Então o importante, como eu já falei em outro bloco, não é como você começa,
e sim como você vai terminar. E o que você precisa entender é que você vai precisar do momento que você vai passar por uma autoanálise, você vai se autoanalisar. É difícil, é doloroso, mas você precisa reconhecer, e nisso você não vai poder ter orgulho, você vai precisar de reconhecer os seus erros e ir lá e consertar os seus erros, porque hoje, como é que é a minha vida com os meus filhos hoje? Hoje, os meus filhos, todo lugar que eles vão sair, eles querem a minha presença, eles me esperam. Às vezes eu tenho compromisso, eles falam, não mãe, então a gente vai alterar a data para que você esteja com a gente, quer que eu vou para o cinema com eles, querem que eu leve em algum lugar, eles têm orgulho de andar comigo. Então, mais uma vez, não importa a maneira que você começou, você está viva, está respirando, você está em sã consciência, mude de vida, mude suas atitudes. Não foi fácil, porque como eu falei lá nos blocos anteriores, eu falei sobre o plantio. O plantio, ele é opcional, a colheita é obrigatória. Por exemplo, o meu filho caçula, eu tive várias adversidades com ele. Por quê? Porque a maneira que eu respondia a ele era sempre ríspido, a maneira com que eu falava com ele, se vira, porque você não é quadrado, tudo que eu ouvia da minha mãe. E quando eu fui mudando, quando eu comecei a querer ser gentil, quando eu comecei a querer abraçar, quando eu comecei a querer conquistar ele novamente, ele, para de bobeira, se vira, você não é quadrada. Eu lembro de um episódio que faleceu um grande pastor lá no bairro onde a gente mora, e eu fiz questão de estar ali naquele velório representando a família Duarte, prestando os meus sentimentos para aquela família e reconhecendo que ele foi um grande homem, mas eu entendia que ele estava retornando para a sua casa, que um dia nós vamos estar retornando à nossa casa também. E eu lembro que eu estava muito insegura, porque eu tirei carteira de motorista muito tarde, eu estava muito insegura. E eu falei com meu filho, filho, vai lá comigo, porque a mãe está insegura e tal. E ele falou assim, se vira, você não é quadrado, e aquilo me machucou muito. Só que o que a gente precisa entender, que a gente não plantou, então a gente vai ter que colher. Agora, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é que mesmo que você supere isso e que você comece a plantar coisas novas, você vai colher sim, mas virão afrontas. Mas essa afronta, ela não pode te desanimar. Você tem que avançar, porque hoje eu vivo o sobrenatural de Deus com os meus filhos. Eles sentam, eles conversam comigo, eles compartilham coisas comigo que às vezes não compartilham nem com o pai deles. Então, isso para mim não tem preço. Eu fui resistente naquilo que eu quis, como diz a Bíblia, resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Então, resistir às situações adversas e você vai ser muito mais que vencedor. Então, não queira mudar de vida do tipo, levanta de manhã e fala, gente, eu sou uma nova criatura e a partir de agora eu sou diferente. Filho, mamãe mudou, mamãe te ama e agora eu quero viver uma nova... Não vai rolar. Você vai precisar de conquistar isso, porque isso foi algo que você fez. Então, você, para gerar proximidade, você vai precisar de se submeter, muitas vezes ser humilhado, que foi o que eu fiz. Eu muitas vezes fui humilhada, mas uma coisa eu tenho de bom, que é assumir aquilo que eu fiz. Então, uma coisa muito importante que eu vejo nas pessoas é que ela espera o outro estar dentro de um caixão para falar assim, como eu amava, ela era tão importante. Fala enquanto está vivo. Igual quando eu tive a consciência de quem eu era, de tudo que eu tinha feito para os meus filhos, que eu não preparava lanche para eles ir para a escola, que eu tratava eles de qualquer maneira, gritava com eles e uma série de coisas. A primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão, olhando dentro dos olhos deles. Meu filho mais velho, o Caio, muitas vezes ele falou assim, mãe, eu não aguento mais, porque tudo que eu lembrava dele. Uma vez eu lembro que tinha uma estante de CD, e eu sou apaixonada por música, e ele se pendurou ali e quebrou muitos. Eu bati muito,
muito nele. E todas as vezes que eu me lembrava de algo, eu falava assim, Caio, olhando dentro dos olhos dele, Caio, eu quero te pedir perdão por aquele dia que eu te bati. Ele, mas mãe, eu merecia. Eu falei, não, filho, você não merecia. A mãe que estava descompensada. Mas hoje, com a consciência que eu tenho, eu quero te pedir perdão. Ora pela minha vida, libera perdão. E sempre é como Jesus, que acende a fogueira para Pedro e fala, Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então eu chamo a existência, aquela cena, para quê? Para que os meus filhos liberem perdão sobre a minha vida. Muitos deles falam, mãe, por favor, eu não aguento mais. E eu quero fazer também uma série com os meus filhos falando disso. O que isso causou na vida deles, o que isso foi dolorido para eles, que eu acho que vai ajudar muito. Porque às vezes a gente, por falta de imaturidade, às vezes a gente, por falta de entendimento, a gente machuca muito os nossos filhos e seria tão bom se a gente reconhecesse e se a gente pedisse perdão, porque tem muitas pessoas que elas reconhecem, mas por vergonha ou por qualquer outro tipo de sentimento, ela se cala e ela quer começar daquele ponto ali e quer conquistar coisas diferentes. Então, é importante você falar, lembra daquele dia? Tem coisas que eles nem lembram, mas eu faço, eles, não, aconteceu assim, 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 assim. Você lembra? Está lembrado agora? Me perdoa por isso. Então, eu quero convidar você a fazer um momento de restituição, restituir eles desse incidente que teve, pedindo perdão e trazendo, trazendo à memória deles esses incidentes e restituindo, sendo uma pessoa melhor, modificando o que você puder modificar. Bom, eu vou ficando por aqui nesse bloco, mas eu quero convidar você para o próximo, que eu vou estar falando sobre autoconhecimento. Imagina, gente, como é que foi? Se você conhece a minha história, eu falo que eu vivi 27 anos aprisionado. Como é que uma pessoa 27 anos aprisionada se descobre? Como é que funciona isso? Deu curiosidade? Então, fica comigo, não perca.